pessoal, vocês conhecem alguma criança com relacionamento tumultuado com os cuidadores? Possui dificuldades em respeitar as regras, mente com frequência, se envolve em brigas, é irritada, está sempre testando o limite, a tolerância do outro? Em caso afirmativo, presta atenção no vídeo de hoje, porque você pode estar diante de uma criança com transtorno de conduta. Vamos comigo aprender um pouquinho sobre esse transtorno? Voltando ao questionamento do título, pessoal, será que toda criança com mau comportamento é devido à falta de limite dos cuidadores? Já adianto que a resposta é não, hein? Nós podemos estar diante de uma psicopatologia que envolve dificuldade no controle das emoções e do comportamento. E toda vez que falamos em comportamento humano, precisamos levar em consideração os fatores biopsicossociais, ou seja, a forma como uma pessoa se expressa no mundo depende da confluência de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Vou explicar cada um deles para ficar mais claro para vocês. No biológico está contemplada a nossa genética, onde eu posso ser mais predisposta a uma determinada doença do que outra pessoa. O psicológico contempla características que tornam as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de um transtorno mental, como baixa tolerância à frustração, falta de resiliência, dificuldade de expressar os sentimentos, baixo controle dos impulsos, agressividade, entre outros. E os fatores sociais, que por sinal é o mais amplo, engloba a relação com os familiares e amigos, histórico de violência, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida da pessoa, a rede de apoio, entre várias outras coisas, tá? Um parêntese muito importante aqui. O transtorno de conduta é uma condição que começa na infância, na adolescência, como veremos a seguir, e, portanto, a personalidade ainda não está formada. Os profissionais de saúde consideram que a personalidade se forma no final da adolescência para o início da vida adulta. Antes disso, referimos como temperamento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comparar o temperamento de duas crianças, dois irmãos, em um contexto social muito parecido. Às vezes um é bem agitado, enquanto o outro é bem calminho. Um gosta de beijo e abraço, enquanto o outro rechaça isso, Isso é o que chamamos de temperamento, tá? Que junto com os fatores biopsicossociais que eu acabei de descrever, é que vai formar a personalidade dessa pessoa. No caso de uma criança com transtorno de conduta, ela tende a apresentar temperamento de difícil controle, não respeitando regras e nem limites, tá? Nos fatores ambientais de risco, eu posso exemplificar aqui para vocês negligência parental, prática inconsistente para criar os filhos, disciplina agressiva, abuso físico e sexual, mudança frequente de cuidadores, criminalidade dos pais, uso de drogas dos cuidadores, tá bom? E quando avaliamos a genética, na verdade, há uma predisposição tanto para pais biológicos quanto adotivos, ok? Então, nada de culpabilizar os pais quando viram uma criança dando um piti no supermercado ou no shopping, tá? Não necessariamente é uma falta de limite, nós podemos estar diante de uma situação atípica, como uma psicopatologia, tá bom? E afinal, quais são as características do transtorno de conduta, Como é que essa criança, esse adolescente se comporta? Então, essa pessoa tende a provocar, ameaçar ou intimidar terceiros, geralmente são crianças mais novas, Se envolve em agressão física e pode até usar alguma arma para causar algum dano físico a terceiros, tá? É cruel com animais, já ouvi relatos, por exemplo, de matar passarinho com badog, colocar sal em rã, fritar o peixe vivo, arrancar dente do animal de estimação, jogar o cachorro pela escada, só para ver o sofrimento do animal, tá bom? Outras características são furto, roubo, forçar alguém em atividade sexual, provocar incêndios, destruir deliberadamente propriedade alheia, tá? Como quebrar janelas, por exemplo. Mentir para obter vantagem, ou então para evitar alguma obrigação. Também é comum ficar fora de casa à noite, apesar da proibição dos pais, e faltar aulas, tá bom? A gente pode ver essa condição a partir dos 5 anos de idade, olha como é novinho, tá? E é raro começar após os 16, possui uma prevalência estimada em 4% da população e é mais comum nos meninos. Mas como toda psicopatologia, pessoal, existe uma variação dessa gravidade, No transtorno de conduta leve, os danos são relativamente pequenos para terceiros, como mentir, faltar aula, permanecer fora de casa, sem autorização dos pais, então, dano pequeno para outras pessoas. No transtorno moderado já tem um dano relativo, tá? Como furtar sem confrontar a vítima, vandalismo. Agora é na condição grave que a gente tem que ficar atento, botar nossas forças, tá? Porque pode ter sexo forçado, crueldade física, com pessoas e animais, uso de arma de fogo,
roubo, arrombamento, invasão, então é uma condição muito mais grave, tá bom? Um relato que ouço com uma certa frequência dos pais é que a criança é uma peste em casa, né? Não respeita as regras, é perverso com o irmão mais novo, mas é super cordial na escola com os amiguinhos. E aí, será que isso é transtorno de conduta? Provavelmente não, pessoal. Em geral, né, um padrão de comportamento transgressor, ele está presente em vários ambientes dessa criança, tá? Por exemplo, vai apresentar em casa, vai apresentar na escola, na aula de futebol, brincando com os amigos. Pode sim, em algumas situações, ela se adaptar melhor, ela modular esse comportamento, mas invariavelmente vai estar em vários contextos, tá certo? O diagnóstico é feito a partir da observação de sintomas e coleta do histórico dessa criança, tá? E adolescente. Além disso, é fundamental que ele leve em consideração o contexto social e econômico em que essa criança está inserida, pois o diagnóstico de transtorno de conduta pode ser descartado caso os comportamentos transgressores sejam necessários para a sobrevivência dessa criança. E a criança pode ter outro transtorno psiquiátrico junto com o transtorno de conduta? Felizmente sim. É o que nós chamamos de comorbidade, né? Os transtornos mais comuns de ter, né, junto com o transtorno de conduta são o transtorno opositor desafiador, onde a característica central é um humor irritável, com comportamento questionador, desafiante, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, algum transtorno de aprendizagem, algum transtorno de ansiedade, depressão e uso de substâncias psicoativas, que são as drogas, tá? E tratamento? Existe tratamento? Sim, é possível fazer intervenções, tá? Tanto com a criança ou adolescente, né? Quanto com os familiares, tá? Apesar de ser uma condição complicada, o transtorno de conduta pode ser amenizado ou até revertido, desde que faça o tratamento adequado e inicie o mais cedo possível, ok? Com relação à farmacologia, pode ser usados alguns remédios para ajudar a controlar a agressividade, a irritabilidade, a impulsividade, tá bom? A terapia deve trabalhar o treinamento de habilidades sociais e acadêmicas, controle dos impulsos, ensinar a canalizar as emoções de maneira assertiva, reforçar pontos fortes do paciente, realizar psicoeducação para os pais e escola, identificar e sugerir mudanças nos fatores ambientais que são gatilhos para comportamentos desadaptativos, entre outras coisas. Em alguns casos, a terapia familiar pode ser indicada, por exemplo, né, quando membros da família não conseguem se comunicar direito, quando as punições são incongruentes, existe dificuldade de demonstrar afeto. Dica importante aqui, pessoal, favorece o desaparecimento do transtorno de conduta um ambiente onde as regras são claras, há limites definidos e não existe violência, tá? E se consegue mostrar, né, que todos os atos trazem relativas consequências, tá bom? Uma última pergunta, pessoal, um tanto quanto polêmica, tá? Será que nós podemos considerar o transtorno de conduta um mini psicopata? Afinal, são crianças e adolescentes manipuladoras, perversas, não respeitam regras. E aí? A resposta é não, tá? O nosso cérebro está em formação até os 17 anos, aproximadamente. Nesse período, o transtorno de conduta ele pode ou não evoluir para a psicopatia, após o chamado poda sináptica, que ocorre entre os 17 e 25 anos de idade. Com o passar do tempo, os traços transgressores, né, podem aumentar ou diminuir. O que se sabe é que apenas uma pequena porcentagem, tá, das crianças com transtorno de conduta evolui para a psicopatia, tá certo? E para finalizar, eu gostaria de deixar a indicação do filme Precisamos Falar sobre Kevin, onde mostra a relação conturbada de Eva com o filho primogênito, o Kevin, que desde quando ele era bebê tinha uma relação bem complicada. Com o tempo a situação foi agravando e Kevin passa a fazer coisas que Eva jamais imaginaria do que ele seria capaz. Vale a pena assistir e identificar algumas características que nós listamos aqui, tá bom? Caso tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal pra gente perpetuar, né, a psicoeducação. Tá bom, pessoal? Beijo pra vocês, até a próxima!